Olá! Bora falar de um assunto que está em tudo quanto é canto na nossa vida, mas que nem sempre a gente para pensar? Hoje a gente vai mergulhar a fundo para entender o que é, de fato, o objeto do direito administrativo. E olha só o nosso roteiro. A gente começa com um básico, o que o Estado faz. Depois, a gente entra de cabeça no nosso tema principal, qual é o objeto do direito administrativo. Em seguida, vamos ver o que a administração faz na prática, que ferramentas ela usa para isso e, claro, como tudo isso é controlado. Bem direto ao ponto. Então, vamos começar com uma pergunta que, no fundo, todo mundo já se fez. Sabe quando tem uma obra na sua rua ou quando um restaurante é fiscalizado pela vigilância sanitária? O que está por trás disso? Qual é a regra do jogo que permite ao Estado agir no nosso dia a dia? E a resposta para essa pergunta é justamente o nosso ponto de partida. Para a gente entender o direito administrativo, primeiro a gente precisa sacar qual é a do Estado, o que ele de fato faz. Pensa assim, de um jeito bem simples. O direito administrativo é tipo o manual de instruções da função administrativa do Estado. É ele que diz como a máquina pública tem que funcionar para cuidar do que é de todo mundo, sabe? Desde construir um hospital até aplicar uma multa de trânsito. Ok, agora sim, a gente chegou no ponto central da nossa conversa. Afinal de contas, qual é o objeto do direito administrativo? O que exatamente ele estuda? Onde ele atua? Vamos definir esse território. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que esse objeto não é uma coisa estática, sabe? Não está escrito em pedra. A grande jurista Maria Silvia Zanella de Pietro já dizia isso. O que o direito administrativo abrange muda. Muda com o tempo, com as necessidades da sociedade, ele está sempre se adaptando. Então, o que está dentro desse balaio? Bom, é bastante coisa. O objeto do direito administrativo inclui as ferramentas que o Estado usa, tipo atos e contratos, como ele cuida dos bens que são de todos nós, o que acontece quando o Estado era e precisa se responsabilizar e, claro, todas as formas de fiscalização para garantir que ninguém saia da linha. É um sistema bem completo. Beleza. Mas como esse tal objeto aparece na prática? É o que a gente vai ver agora. Basicamente, a gente vai olhar para as atividades, para o feijão com arroz da administração pública no dia a dia. A primeira atividade, e talvez a mais óbvia, é a prestação de serviço público. É o hospital, a escola pública, o transporte coletivo. São aquelas coisas essenciais que o Estado precisa garantir para todo mundo, seja fazendo diretamente ou contratando alguém para fazer. Aí vem o tal do poder de polícia. E ó, muito cuidado aqui. Não é só da polícia fardada que a gente está falando, não. É muito mais amplo. É a autoridade que o Estado tem para limitar um direito individual em nome do bem de todo mundo. Pensa na prefeitura que exige um alvará para você construir, ou na vigilância sanitária que fecha um restaurante. Isso é poder de polícia. E tem também o fomento. Aqui o Estado não faz a coisa acontecer diretamente, ele dá um empurrãozinho. Ele incentiva a iniciativa privada a fazer algo que seja bom para a sociedade. Como? Dando um benefício fiscal para uma empresa, um financiamento para um projeto cultural. Ele está fomentando, estimulando. E é aqui que a gente entende a alma do direito administrativo, essa bipolaridade. De um lado, o Estado tem superpoderes, as prerrogativas, para poder agir pelo bem comum. Pensa no poder de desapropriar um terreno para construir um metrô. Mas do outro lado, existem limites, restrições, para proteger a gente, o cidadão, de qualquer abuso. É um cabo de guerra constante entre o poder do Estado e a nossa liberdade. Certo, já entendemos o que a administração faz. Agora a pergunta é, como ela faz? Quais são as ferramentas que ela tem na mão para colocar tudo isso em prática? A ferramenta número 1 é o ato administrativo. O que é isso? É basicamente uma manifestação de vontade do Estado que, já sai produzindo efeito. Uma multa de trânsito, a nomeação de um servidor público, a concessão de uma licença. É o Estado falando, tá decidido e a coisa acontece. E o que faz esse ato ser tão forte? São esses dois atributos aí. Imperatividade quer dizer que ele se impõe a todo mundo. Você concordando ou não, não é um pedido, é uma ordem. E a autoexecutoriedade é mais impressionante ainda. A administração pode executar sua própria decisão. Ela não precisa ir na justiça pedir, por favor, posso demolir aquela obra irregular. Ela mesma vai lá e faz. Outra ferramenta fundamental, os contratos. Mas não é um contrato qualquer, como o de aluguel de um imóvel. Num contrato entre duas pessoas, a gente parte do princípio da igualdade. Já num contrato administrativo, o jogo é diferente. O Estado entra com uma vantagem, com poderes especiais, as famosas cláusulas exorbitantes. Por quê? Para garantir que o interesse de todo mundo seja sempre a prioridade. Tá. Mas se o Estado vai contratar alguém para fazer uma obra, por exemplo, ele pode escolher qualquer um? De jeito nenhum.
A regra geral é a licitação. É como se fosse uma competição aberta, com regras claras, para garantir que o governo contrate a proposta mais vantajosa para todo mundo, da forma mais transparente e justa possível. E esse processo tem um passo a passo bem certinho. Primeiro, tem o edital, que é o documento com todas as regras do jogo. Depois, a habilitação, que é para ver se as empresas interessadas têm condições de participar. Aí vem o julgamento das propostas, para ver qual é a melhor. Com tudo certo, a autoridade homologa, ou seja, bate o martelo dizendo que o processo foi válido. E, por fim, a adjudicação entrega o contrato ao vencedor. Bom, a gente já viu que o Estado tem muito poder e muitas ferramentas. A grande questão é: quem vigia o vigia? Como a gente garante que todo esse poder não vai ser usado de forma errada? É aí que entra a última parte do nosso quebra-cabeça: o controle da administração. Essa fiscalização acontece em 3 níveis. Primeiro, o controle administrativo. A própria administração pública pode e deve revisar os seus próprios atos. Depois tem o controle do legislativo, dos deputados e senadores, que contam com a superajuda do Tribunal de Contas. E, por fim, o controle do judiciário, quando alguém entra na justiça para questionar a legalidade de um ato do governo. E falando desse controle interno, da própria administração, tem um princípio que é chave: a autotutela. O nome é chique, mas a ideia é simples. Significa que a administração tem o poder e o dever de corrigir os próprios erros. Viu que fez algo ilegal? Ela mesma anula. Percebeu que uma decisão não faz mais sentido? Ela mesma revoga. É a capacidade de se autocorrigir. E aí a gente fecha o nosso raciocínio. Se a gente juntar tudo isso, as atividades que a administração faz, as ferramentas que ela usa e as formas de controle que existem, pronto. Aí está o objeto do direito administrativo. É todo esse sistema complexo mesmo que organiza o funcionamento do Estado no nosso dia a dia. Para a gente fechar, fica uma provocação. O mundo não para de mudar, né? Novas tecnologias, inteligência artificial, questões ambientais globais. O Estado está ficando cada vez mais complexo. A pergunta que fica no ar é: o que vem por aí? Quais serão os novos desafios, os novos objetos que o direito administrativo vai ter que encarar no futuro? Essa é uma história que ainda está sendo escrita.